Bom dia, meus amados, queridos irmãos em Cristo. Quero ler a palavra do Senhor aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu vou ler da forma em que eu entendo e da forma mais real possível, para que todos entendam. O que é o Pentecoste? Primeira coisa, as pessoas não sabem o que quer dizer o Pentecoste. Mas eu estou aqui para ensinar vocês, para que ninguém caia em laço de falar em coisas que vocês não entendem. As pessoas, quando são tomadas pelo Espírito Santo de Deus e ela fala em mistério, é entre ela e Deus. Ela não pode falar em uma assembleia línguas que ninguém entende, ainda se eu falasse 10.000 palavras de um entendimento. Vale mais do que falar 1.000 palavras a qual ninguém entende. Preste atenção. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento, e veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Interessante. E aqui, no versículo 8, como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Ponto. Partos de Medos, Elamitas, os que habitam em Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, na Frígia, Paníria, Egito, partes da Líbia, junto às Cirenes, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todo o tempo ouvindo em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Primeira coisa, para você ouvir falar das grandezas de Deus, você tem que entender o que Deus está falando, porque Deus não é Deus de confusão. Hoje nos cultos religiosos acontece muito isso. As pessoas falam em língua que nem elas entendem, porque estão emocionadas e dizendo está cheia do Espírito Santo. E quando você pergunta o que é o Pentecoste, elas vão dizer eu falo em línguas estranhas. Então você já foi para outros países, falar com pessoas de outras cidades, de outros lugares, a qual você não conhece, você não fala aquele idioma. E você falou com aquela pessoa das grandezas de Deus, aquilo que Deus tinha para revelar para ela. Porque é muito fácil você chegar no Facebook e falar, Deus manda te dizer. E às vezes Deus não mandou te dizer. As pessoas falam por emoção. Porque o dia de Pentecostes fala-se de uma festa dos judeus, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, 50 dias após a Páscoa. Mas as pessoas não entendem o que Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 14. Ninguém vos engane com palavras distorcidas da Bíblia, te mostrando a Bíblia, mesmo escondendo. Procura entender. Seguir a caridade. Paulo diz, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, quem acompanhar a Bíblia vai entender o que eu estou falando. Diz assim, segui a caridade, procurai com zelo os dons espiritual, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha, não fala aos homens de forma nenhuma, senão a Deus, porque ninguém entende. Em espírito fala de mistério. Se você fala em línguas israelitas, entre você e Deus, você entender uma linguagem espiritual, não traga para o meio das pessoas leigas que não entendem. Mas se Deus te usar nos Estados Unidos para pregar para um americano, você nunca falou o idioma da América, e você falar para um americano que Deus quer salvar ele, que Deus quer libertar o filho dele, que Deus vai fazer algo em profecias. A profecia, ela é usada pelo comportamento que você tem diante de Deus, pelo sentido de você saber que você está falando alguma coisa legível e que qualquer pessoa, em qualquer país ou em qualquer lugar entende. De outra maneira, se tu disseres em espírito, como dirás o que ocupa o lugar de indulto? O amém? Sobre a tua ação de graça? Visto que não sabe o que dizeis, no versículo 16 diz assim, vou ler devagar. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? O amém? Sobre a sua ação de graça?
visto que não sabem nem o que dizem. As pessoas não sabem nem o que falam. E falam que está falando a língua dos anjos. Paulo afirma em 1 Carta aos Coríntios, também no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tiver caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine, ou seja, mais um barulhento, dentro de uma celebração religiosa, fazendo escândalo aos que não ouvem. E por isso muitos não se convertem, porque não entendem, porque você mesmo não sabe o que disse. Meus irmãos, o movimento Pentecoste, se você colocar como a festa dos judeus, 50 dias após a Páscoa, e se você quiser ser usado por Deus, comece a profetizar na vida das pessoas. Comece a profetizar com aquela pessoa que está presa hoje, ela vai ser liberta pela palavra. Comece a profetizar que você vai aprender com Cristo aquele mandamento que está aqui na Bíblia. Promete para você mesmo a profecia que vai te levar para perto de Deus. Eu profetizo que neste momento eu vou aprender a ler e entender a palavra de Deus. E a pessoa que ouvir o que eu tenho a dizer vai se converter ao amor de Cristo para que juntos nós possamos caminhar. Isso é profecia. E Deus vai te usar para falar com qualquer pessoa. Você pode chegar no centro de São Paulo e você encontrar uma pessoa que ela não é brasileira. Ela é turista. Ela está passando ali naquele momento, o Espírito Santo te toma para chegar até aquela pessoa e falar a língua dela, para que ela te entende. E falar, mas você não é daqui? Como é que você fala a mesma língua que eu falo, sendo eu de outro lugar? Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e tire esse negócio, essa confusão de línguas que você não entende. Você fala, eu falo em línguas. Que fala em línguas, fala para Deus e não para o homem. Fala com Deus da maneira que você quiser, porque Deus ele não fala a língua da tua nação. Você vai falar a língua dos anjos? Fale com Deus no seu particular. Pergunte para Deus, tire essa curiosidade no espírito. Pessoas que recebem outras entidades espirituais, elas falam com o demônio, falam com os anjos, falam da maneira delas. Elas não saem falando o que não sabem. E no movimento Pentecoste acontece muito isso. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Se você orar em língua, o seu espírito ora bem, mas o seu conhecimento fica sem fruto. Então toma cuidado com o que você aprende. Toma cuidado com essa religião que te ensina uma coisa que você ainda não chegou. Viva o natural, porque o sobrenatural vem de Deus. Deixa Deus trabalhar. Procura ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, fazendo caridade, profetizando bênção. Seja canal de bênção na palavra que sai da sua boca. Comece a falar bem para as pessoas. Comece a ser sincero, verdadeiro. E você terá a oportunidade de falar com muitas pessoas. Porque quando o Espírito de Deus fala em vosso coração, você vai falar e as pessoas vão entender o que Deus está falando. Então para com essas profecias que não edificam ninguém. Mas começa a profetizar. Eu a partir de hoje quero ser um mensageiro de Deus para levar palavras de verdade e não com mentira. E para com esse negócio. Para de ficar enfatizando a palavra e querendo achar que é do jeito que você quer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, esperança nossa. Fale com Deus e depois deixe que o Espírito fale em vós, mas com sabedoria de Deus. Ainda que eu falasse todos os idiomas, ainda que eu falasse, tivesse o dom de remover um monte, e se eu não tiver caridade, de nada se aproveita. Que Deus abençoe a todos, poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Seja caridoso e profetiza bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus.